A minha oração, meus queridos irmãos, é aquela que o Manuel acabou de dizer agora. Que seja Deus que fale ao nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus fale ao meu e ao seu coração. Nós temos a certeza que nós não estamos ouvindo meramente um homem falando, discursando, mas o que a Bíblia tem a nos dizer a respeito da bondade de Deus. E neste caso, a pergunta: o que significa a ceia ou a comunhão para você? E eu gostaria de ler um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 15 ao versículo 17, onde diz: falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Pai bendito, tendo lido a Bíblia, inspirada pelo Teu Espírito Santo, a minha súplica, Senhor, que o Teu Espírito, e tão somente o Teu Espírito, fale ao nosso coração, e que nós possamos sair daqui na certeza que tivemos um verdadeiro encontro com Deus. E depois desta mensagem, cada pessoa esteja pronta, preparada, para fazer a sua escolha, a sua decisão, sobre participar na ceia do Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Diferente do que muitas pessoas pensam a respeito da comunhão, ou como nós batistas chamamos, a ceia do Senhor, a Bíblia nos ensina que a ceia do Senhor, ou a comunhão, não é um sacramento. Sacramento é aquele dogma religioso que produz graça à pessoa que participa. A pessoa, depois de receber um sacramento, entra num estado de graça aos olhos de Deus. Isso é ensino da religião, não ensino bíblico. A Bíblia não ensina que a ceia é um sacramento. A Bíblia também não diz que a ceia é um mero rito ou ritual religioso, embora é um ritual que nós fazemos. Mas a intenção é muito maior, muito mais profunda e de um alcance muito mais amplo do que simplesmente o ritual religioso. A Bíblia nos ensina que esta comunhão que hoje participamos, a ceia do Senhor, é a celebração da nossa identidade em Cristo, a celebração de quem somos como pessoas, como indivíduos e como um corpo de remidos, como igreja em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, disse: falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. No texto que eu acabei de ler, o versículo 15, ele começa com estas palavras: falo como a entendido, julgai vós mesmos o que digo. Aqui nós temos duas afirmações de Paulo que nós precisamos dar atenção, colocar nossa atenção. Em primeiro lugar, ele começa dizendo: falo como a entendidos. Ele está descrevendo qual é a audiência ou leitores da carta que ele está dirigindo. Ele os chama de entendidos. Em segundo lugar, ele diz: julgai vós mesmos o que digo. Isso é uma chamada ao entendimento. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo está chamando hoje a nós que ouvimos a leitura da Bíblia e que estamos prestes a celebrar a ceia do Senhor, ao entendimento. Esta palavra de Paulo está em linha com o que Paulo escreveu na sua epístola aos Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Se você tem a Bíblia à mão, eu não pus ali, mas se você tem a Bíblia à mão, está escrito que o nosso culto a Deus deve ser um culto racional. Deve ser um culto racional. Isso quer dizer com a razão, com o entendimento. Quando nós vimos para a casa de Deus cultuar,
Deus quer que nós venhamos com entendimento. Tem gente que participa de religiões que tem medo de pensar, tem medo de questionar, tem medo que isso vai ser pecado. Deus nos encoraja a pensar. Paulo, de maneira nenhuma fazendo isso, ignora, nem diminui o valor e a importância da fé. De maneira nenhuma. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando convidava pessoas para segui-lo, ele dizia: qual de vós, que se for começar uma construção, não calcula antes se tem com o que acabar, para que passando outros não balancem a cabeça e digam: está vendo? Começou e não tinha dinheiro para acabar. Com isso Jesus estava dizendo: quando você pensa em me seguir, pensa bem, pensa no compromisso, não venha de olho fechado, pensa se você está pronto aí até o fim. E quando nós estamos vendo a passagem que Paulo escreveu, nós vemos que Paulo está enfatizando, não desprezando a fé. Ele valoriza a importância da fé, mas também valoriza a importância, enfatiza, de o crente vir cultuar a Deus com entendimento, pensando no que está fazendo. E é a obrigação do líder religioso, do que está dirigindo o rebanho, conhecer esse livro e explicar esse livro, porque discursos não vão resolver os seus problemas. O que realmente nos guia no caminho de Deus é a palavra, a Bíblia. E Paulo era cuidadoso nisso. Ele mostrava que a fé que agrada a Deus não anula o raciocínio, não anula a capacidade pensante das pessoas. E Paulo então diz: falo como a entendidos. Devemos chegar à presença de Deus, segundo Paulo, com uma cabeça pensante, e não apenas com emoção, sem raciocinar no significado e nas implicações daquilo que estamos fazendo. Vocês entendem o que digo? Está claro? Por isso Paulo escreveu: falo como entendidos. Dá para acompanhar o raciocínio? Em segundo lugar, Paulo nos convida a julgar aquilo que ele diz. Muitos palestrantes preferem que as pessoas não pensem e não julguem. Paulo encoraja. Eu estou falando com vocês como gente entendida, gente que conhece esse livro santo, e eu quero que vocês julguem o que eu digo, para ver se o que eu digo está correto. A minha responsabilidade ao ouvir um pregador, e a sua ao me ouvir, ou ouvir qualquer outro pregador, é julgar se aquilo que estamos falando vem de Deus ou não, se é certo ou errado, se faz sentido. E é mediante estas palavras do apóstolo Paulo que Deus pôs no meu coração o tema desta mensagem, que significa a ceia do Senhor, para você que participa. Eu tenho visto muita gente que gosta de participar da ceia, da comunhão, porque é um momento solene, mas muitas vezes não sabe nem por que participa. Participa há anos, nas suas religiões, nas suas igrejas, e vem para nós e participa também. Mas nós queremos que você possa saber por quê. E quando participar, possa dizer: não, eu estou fazendo aquilo que a Bíblia ensina, o que é certo. Pare e pense por um pouco. É importante que você pare e pense, que você responda a si mesmo, a si mesma, pois muitas pessoas tomam a ceia e não sabem responder a esta simples pergunta: o que significa a ceia? Se esse é o seu caso, a minha oração é que essa breve e simples mensagem possa ajudá-la a compreender, à luz da Bíblia, a palavra de Deus, o que a ceia significa. Por isso, nós vamos ler o versículo 16 e 17, para que você possa ir compreendendo, e ao final desta mensagem você possa estar apto para saber se você deve ou não tomar, se você vai se sentir confortável tomando ou não, porque é alguma coisa entre você e Deus. A minha missão é explicar, a sua é decidir, tá bom?
Veja o que Paulo fala, ele usa 2 vezes a palavra porventura. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. Ele fala que o cálice da ceia é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Paulo, ao dizer porventura, ele está chamando a nossa atenção àquilo que ele tem a dizer. Ele está dizendo, pense no que a ceia significa. E então Paulo explica a ceia do Senhor nesses 2 versículos em palavras bem simples. Ele diz que a ceia do Senhor, a comunhão que tomamos, é a comunhão no sangue de Cristo. Isto é, significa que nós temos Jesus, o Salvador, que pelo seu sangue derramado na cruz, nos remiu dos nossos pecados. Porque a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Que se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e nos livrar de toda injustiça. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 7 e versículo 9. Agora, também diz que a ceia é a comunhão no corpo de Cristo. Isso significa que nós temos comunhão com Cristo. A Bíblia nos fala que, Romanos capítulo 6, que tendo sido sepultados com Cristo na morte pelo batismo, ressurgimos para a novidade de vida. Que Cristo morreu por todos, para que aqueles que vivem e creem nele, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a nossa comunhão, que nós estamos comendo o pão, nós estamos dizendo que nós aceitamos o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Nós estamos em comunhão com isso, nós comungamos com isso, nós estamos de acordo com isso. Em terceiro lugar, Paulo diz que somos um só pão e um só corpo. Referindo-se aos cristãos praticantes, àqueles que têm uma experiência com Jesus Cristo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, a Bíblia diz: ora, vós sois o corpo de Cristo. Então, quando Paulo fala que a ceia é a comunhão no corpo de Cristo, e a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, a Bíblia também diz que nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça do corpo. Então, quando fala que temos comunhão no corpo de Cristo, está falando que, ao participar da ceia, eu devo ter comunhão com o corpo, que é a igreja, que eu participo. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E ele diz, todos participamos do mesmo pão, do mesmo corpo. Vejam o que diz o versículo 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Seguindo essa linha de raciocínio tão clara, antes de tomar a ceia, isto é, antes de pegar o pão ou pegar o cálice, eu devo me perguntar a mim mesmo, se eu faço parte do corpo de Cristo, se eu estou de acordo que Jesus Cristo morreu em meu lugar, que deu a sua vida na cruz pelos meus pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que foi ao céu preparar lugar, e eu aceito Jesus como meu único Senhor, Salvador e Rei. Porque é isso que eu estou declarando quando eu tomo. Se não estou declarando uma coisa que é simplesmente para outros, mas não para mim. Não vai funcionar. Por isso, 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se a pessoa a si mesma, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Nós temos o exame, muitas vezes, como um exame pessoal para ver se eu tenho algum pecado não confessado. Muitas vezes a pessoa pensa, bom, é a hora, eu preciso ver se tem algum pecado que não confessei, eu não posso participar da ceia do Senhor indignamente, da comunhão, se eu estou com pecado na minha vida. Mas a Bíblia está nos convidando também,
dentro dessa linha que Paulo fala, a examinar se eu estou fazendo parte do corpo de Cristo. Não é se eu fiz no passado, mas se hoje, no dia de hoje, eu estou fazendo. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7 diz: assim como recebestes, no passado, a Cristo o Senhor, assim andai nele, presente contínuo, não é? Continua andando nele. É isso que a Bíblia está dizendo. Por isso eu tenho que me perguntar: estou fazendo parte do corpo de Cristo? Participo da vida do corpo de Cristo? Agora estou falando o corpo dos remidos, a igreja? Ou sou apenas um observador, um espectador, um assistente ocasional, que só venho aos cultos quando não tenho outra coisa para fazer, e quando isso não vai interferir com o meu lazer de fim de semana? Qual é o meu compromisso com o corpo de Cristo, com a igreja? Fazendo uma análise simples, antes de tomar a ceia, eu preciso responder a mim mesmo se eu tenho amor à igreja com a qual eu estou celebrando a comunhão, a ceia. Se eu tenho amor pelas pessoas desta igreja. Se sou feliz com essa igreja que está celebrando a ceia. Se tenho comunhão com os ensinos desta igreja. Sabe por quê? Se você vai a qualquer igreja e serve a ceia, você fala: bom, é a ceia do Senhor, eu vou tomar. Mas se aquela igreja tem doutrinas que não são corretas, quando você toma a ceia, você está dizendo: eu estou em comunhão com essa igreja, com esse corpo de remidos, e eu estou dizendo que eu concordo com o que eles praticam, porque a Bíblia diz que você tem que estar em comunhão com o corpo. Então é muito importante que nós paremos, e por isso Paulo fala. Eu falo como a gente que pensa, a gente que entende. Examinar por nós mesmos o que eu digo. Paulo tem tanta convicção, inspirado pelo Espírito Santo, que o que ele ensina vem de Deus, que ele desafia os seus leitores a examinar. Porque ele sabe que uma vez que o exame é sincero, o Espírito Santo de Deus, que é o autor da Bíblia, é o mais interessado em que você a entenda, o ajude a compreender e aplicar a sua vida. Então eu preciso compreender que eu tenho comunhão ou não com os ensinos da igreja que serve a ceia, e saber se essa igreja é fiel aos ensinos do Novo Testamento. Pois ao tomar a comunhão, eu estou comungando. Em palavras simples, estou dizendo que estou de acordo com o que aquele corpo de pessoas, aquele grupo que celebra a comunhão ensina e pratica. Vemos então que a integridade do Evangelho é alguma coisa maravilhosa. O Evangelho de Cristo nos desafia a pensar e não aceitar as coisas cegamente, pela emoção e sem entendimento. Por quê? Porque Deus se interessa no nosso crescimento. Deus não quer nos conservar cegos, com medo que, se abrimos os olhos, desviamos para a esquerda ou para a direita, ou voltamos atrás. Não, Deus quer que os nossos olhos se abram, porque quanto mais vemos, mais o amamos, e mais desejos temos de estar perto dele e seguir este Evangelho. O Evangelho de Cristo é claro e verdadeiro, tanto é que nos convida ao exame pessoal, e nos faz ver que Deus nos permite avaliar o que fazemos. Deus não proíbe, Ele encoraja. Deus fala a nós como a entendidos, a pessoas com uma fé viva, e não pessoas com uma fé cega e ignorante. Porque Paulo não fala: eu falo a vocês como a ignorantes, me escutam porque eu sei, vocês não sabem nada. Ele fala assim: eu falo a vocês como entendidos. Sabe por quê? Sabe o que a Bíblia fala do cristão? A Bíblia fala assim: o que não é espiritual não entende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, porque nós temos a mente de Cristo. Então, você tem a sua própria mente, mas se você anda com Deus,
Cristo tem interesse em que você compreenda a vontade dele. E Ele o ajuda a compreender esse livro. Eu li esse livro porque minha mãe tinha e me deu, mas eu não entendia nada. Até o dia que eu aceitei Jesus como Salvador. E o Espírito Santo veio habitar em mim. E eu comecei a compreender, mas estava tão claro. Como é que eu nunca vi isso? Eu via, mas não enxergava. Eu lia, mas não entendia. Porque quando o Espírito Santo vem morar, e se você sabe o que eu estou falando, você tem o Espírito na sua vida. Você compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então a Bíblia não quer que o cristão seja alguém ignorante. Deus não tem medo que você pense. Deus encoraja a pensar. Porque Deus tem a resposta para todas as suas dúvidas e necessidades. E está nesse livro santo. Você entende agora porque a pergunta, o que significa a ceia para você? Se você está pronto a responder esta pergunta, você está pronto a fazer a escolha. E então, participar da comunhão ou não participar da comunhão. Não é algo particular. Participar da ceia é algo coletivo. Quando Paulo explica a celebração da ceia do Senhor, ele diz, 1 Coríntios 11:33, portanto, meus irmãos, quando vos juntais para comer, esperai uns pelos outros. Então, vemos que é alguma coisa que nós vamos sentar com um grupo que pensa igual. Esperem uns pelos outros. Pessoas que estão de acordo com essa celebração, que concordam com a mensagem do Evangelho. É como sentar-se à mesa em família. É como um momento doce dos filhos na casa do pai. Isso significa também se identificar e ter comunhão com os que estão ao nosso redor celebrando, com os que estão participando. Por isso Deus pôs no meu coração esta pergunta: o que significa a ceia do Senhor para você? Nós vamos celebrar a ceia mais uma vez. Eu já fiz a minha parte, expliquei a luz da Bíblia. Se você tiver mais dúvidas, eu posso ajudar. Agora é a sua vez. Cabe a você examinar o seu coração. Porque no texto que vimos, a Bíblia diz: examine-se cada um a si mesmo. Não é o pastor que vai olhar para a sua cara e ver se acordou com o pé, a cara azeda e o pé esquerdo, como diz o povo, e fala: ih, esse aí não dá bom para tomar ceia. E às vezes você está com a cara azeda por causa do meu sermão, né? Ou da minha cara. É você que tem que examinar o seu coração. É você e Deus. Se você sentir que deve tomar, você vai dar conta a Deus. Se você sentir que não deve tomar, é você que vai dar conta a Deus. Por isso a Bíblia diz: examine-se cada um a si mesmo. O pastor não tem essa autoridade dada por Deus para examinar você. O pastor tem a missão de lhe ensinar. A escolha, a responsabilidade é pessoal. Você é que tem que fazer essa decisão diante de Deus. Se a sua resposta à palavra de Deus é sim, e se você vive aquilo que João capítulo 13, versículo 34 nos ensina, Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se você realmente ama o povo de Deus, ama Cristo, ama o corpo de Cristo, que é a igreja, e crê no que a Bíblia ensina, então você é convidado. Se você já entregou o seu coração a Jesus, e Ele é o seu Senhor e Salvador e Rei, você é convidado a participar, porque você faz parte desse corpo, porque você aceitou o sacrifício de Cristo no seu lugar. Mas se a sua resposta é não, fique à vontade para não participar. Ninguém vai ficar olhando se você participa ou não. E se alguém olhar, você não deve nada para ninguém. Você deve para Deus. Você deve a sua vida a Deus. Foi Ele que deu a sua vida. Foi Ele que deu a liberdade para segui-lo ou não. E é algo entre você e Deus. Por isso a Bíblia fala em 1 Coríntios 11:29: o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Se eu como e bebo só porque o outro está vendo, o que vão dizer se eu não pegar? Você está fazendo por causa dos outros, não por causa de Deus. Entende? Você deve participar se você sente no coração. Se você tem comunhão com Deus e você está fazendo isso entre você e Deus. A missão do pastor e dos diáconos é simplesmente servir. Nós estamos aqui como os garçons da ceia.
servindo a mesa. E você é o privilegiado, a privilegiada de decidir se quer ou não. E isso depende muito da sua intimidade com Deus. O que Jesus fez foi isso. A Bíblia diz que Jesus serviu o pão e Jesus serviu o cálice. Ele disse: eu, sendo o Senhor, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E a ceia representa isso, que Jesus deu a sua vida por nós. O pão representa o seu corpo, que foi pregado na cruz. O sumo da uva representa o seu sangue, que foi vertido por nós. Nós não servimos só o pão para o público e o pastor toma o vinho sozinho. Não. Porque a Bíblia ensina que todos os remidos foram remidos pelo sangue de Jesus. Então todos devem participar do pão e também do sumo, porque senão seria incompleta. Que Deus possa abençoar a sua vida enquanto vamos servir. Nós vamos cantar o hino 296, Eis a